Olá, tudo bem? Vamos nesta primeira aula, entender como funciona a internet, para você não ficar muito perdido aí nas aulas que a gente vai, nas próximas aulas que vamos ter, tá? Então, como que funciona a internet? Primeira coisa que a gente precisa entender, tá? Um pouquinho de noções de informática. O que é um programa ou um software? Ele é um código. São ordens escritas para que os computadores entendam, tá? E aí, existem dois tipos de programas ou softwares. Tem os sistemas operacionais e tem os aplicativos. São eles que fazem o computador ou celular funcionarem e serem úteis para nós. O que faz o sistema operacional? O sistema operacional é o que faz o computador funcionar. Sem ele, você não consegue fazer nada com os aparelhos, seja ele computador, ou celular, ou tablet, tá? Qualquer coisa que usa processamento, usa sistema operacional, tá? E o que é um aplicativo? Aplicativo é o que dá utilidade para o computador ou celular. E cada um geralmente é específico para cada coisa. Inclusive, você tem programas ou softwares para jogar. Você tem jogos, né? Aí na figura você vê os antivírus, né? Você vê os navegadores, browsers, os programas de comunicação e assim por diante, tá bom? Tem programa para tudo quanto é tipo. Tem o Excel é um aplicativo, ele é um software, o Word, o que você imaginar, se não for sistema operacional, é um aplicativo, tá? A internet é um monte de computadores interligados, então a internet é um monte de computadores que estão ligados a uma rede, a um outro computador, que está ligado a um outro computador em outro lugar do mundo e assim por diante. E aí o planeta Terra inteiro fica conectado, interligado com essa rede chamada internet. Do seu smartphone ou do seu computador, você consegue acessar qualquer outro computador que estiver nessa rede chamada internet, através de um browser ou navegador. Um browser ou navegador é simplesmente um programa ou software ou app utilizado para o objetivo de visualizar páginas. Ele só faz isso, visualizar páginas, tá? E aí você consegue fazer isso apenas digitando o endereço do site na linha de endereços do browser e dando Enter. Então aí na figura você tem o exemplo de alguém digitando o endereço de internet para acessar um site. Então, um servidor intermediário, um DNS ou Domain Name Server, não precisa se assustar com esses nomes porque é só para você entender, tá? Ele é um servidor intermediário. Esse servidor intermediário é um outro computador que recebe o seu pedido. É ele que vai iniciar o processamento do seu pedido. Porque quando você escreveu o endereço do site ali no seu browser e deu Enter, você fez um pedido para um computador, essa informação foi enviada para um computador, e aí esse computador vai fazer o quê? Ele vai direcionar você para onde você quer chegar. Através, então, esse computador intermediário é o DNS, é o Domain Name Server. Ele vai direcionar você para um outro computador. Porque quando você digitou o endereço de site, o que acontece? Qualquer rede de computadores, ela não está interligada através de nomes. Ela está interligada através de números. É um número que a gente chama de número IP. E aí você escreveu o nome do site ali no seu browser e deu Enter. Quando você fez isso, a sua requisição, o seu pedido, foi enviado para um outro computador chamado DNS, que é Domain Name Server. O que tem dentro desse computador? Tem uma tabela gigantesca com todos os nomes de sites
claro que não é só um, tá? São vários computadores, mas só para você entender melhor. Existe uma tabela gigantesca que tem um monte de endereços de sites que estão ligadas a um monte de números IPs. Aí, o que ele faz? Ele pega e direciona o seu computador, a sua requisição, para esse computador pelo número IP. Na verdade, ele localiza esse computador pelo número IP, ele não localiza pelo endereço. Lá nesse servidor intermediário, você tem uma tabela em que você tem os endereços e na outra coluna você tem os números IPs. E aí você digitou, essa informação chegou até esse computador, ele olhou na tabela, o Ricardo quer ir para esse site aqui. Aí ele pega e vê o número IP e te direciona para aquele site que você quer chegar, para aquele computador que você quer chegar. Então, todo computador em uma rede ele tem um número único que o identifica e o diferencia de qualquer outro na rede, que se chama IP ou Internet Protocol, que é aquele número que eu falei para você agora. Aí o DNS pega o endereço que você digitou, olha para uma tabela de números IPs e endereços da internet e direciona você para o servidor de páginas correto, que é o que eu expliquei antes. O servidor de páginas entrega a página que você digitou. Tudo isso em uma questão de segundos. Então, tudo isso que a gente explicou, que a gente entendeu agora, acontece numa fração de segundos, né? Você digita o endereço do site, você já recebe, geralmente, o carregamento daquela página. Vamos entender melhor o servidor de páginas, que nada mais é do que um computador em outro local distante ou não de onde você está. Então, você fez um pedido através do seu computador, aí veio um computador intermediário que te direcionou para um terceiro computador. Esse terceiro computador é onde ficam as páginas de internet. Pelo menos algumas páginas. Na verdade, são vários computadores espalhados pelo mundo todo com as páginas da internet, tá bom? E aí você é direcionado para esse terceiro computador que nós chamamos de servidor de páginas ou servidor de internet. Nesse terceiro computador, no servidor de páginas, o sistema operacional pode ser Linux, pode ser Windows, pode ser Unix ou pode ser outro, tá? Isso é só para você saber. Na verdade, sempre que a gente contrata um servidor, um host, uma hospedagem de site, nós geralmente pegamos Linux, tá? Primeiro porque é a casa de um programa chamado PHP que eu vou abordar um pouquinho mais à frente. Também é a casa do MySQL. Então, geralmente, os servidores, eles rodam Linux e nós contratamos servidores que rodam Linux. Eu já vi, eu não sei se isso funciona, se isso acontece do jeito que eu vou falar agora, mas eu lembro que antigamente, logo no começo lá da internet, quando você escolhia uma hospedagem Windows, era um pouquinho mais caro. Então, por quê? Porque o Windows ele é pago. O Linux ele é gratuito. Ele foi criado por diversos programadores do mundo todo, tá? Então, ele é um programa de graça. E aí, lógico, fica mais barato para você hospedar numa hospedagem Linux, tá bom? Dentro dele fica rodando um programa chamado servidor de páginas. Então, o servidor de páginas, propriamente dito, é um programa, tá? E dentro do Linux, ele é chamado Apache, e dentro do Windows, ele é chamado ISS, Internet Service Server, tá? O Windows eu só estou colocando aqui para você entender que existem outros servidores de páginas além do Linux. Funciona do mesmo jeito, tá? Tanto é que você entra num site, você não sabe se esse site está hospedado num Linux, num computador que está usando Linux ou num computador que está usando Windows, tá? Dentro dele, então, na prática, ambos fazem a mesma coisa, ou seja, entregam páginas. Junto com Apache ou IS, rodam dois outros programas, também chamados servidores, tá? Um é um servidor de PHP e o outro é um servidor de banco de dados.
Então você tem um servidor Apache, e aí vamos falar agora só de Apache, tá? Porque é o que nós vamos usar a partir de agora. Esquece o Windows, esquece o ISS, tá? Então você tem o Apache dentro de uma máquina rodando Linux. Dentro desse Apache, você tem um outro programa rodando junto, que é o servidor de PHP. A gente chama de servidor de PHP, mas na prática ele é um programa que roda junto com o Apache. Ele está dentro do Apache. E tem um outro servidor que a gente chama de servidor de banco de dados, tá? A união desses dois, a união do servidor de páginas com PHP e o servidor de banco de dados, entrega para você o conteúdo de um site, tá bom? Já vamos entender como que ele faz isso mais ou menos. Eu só quero que você tenha uma noção do que é que acontece. Eu não quero que você se torne um expert em informática. Eu quero que você tenha uma noção simples do que acontece, tá bom? O PHP é o responsável por tornar as páginas dinâmicas, ou seja, se ocorre alguma alteração, uma entrada de uma informação nova, o seu nome ou endereço, por exemplo, entrou lá naquela página, a página tem que passar a refletir essa mudança dinamicamente. Então, aquela informação ela precisa ficar armazenada em algum lugar, né? Quando isso acontece, o site, a página do site, ele precisa refletir aquela alteração. Então, quem faz isso é o PHP. Ele é uma linguagem de programação, basicamente, tá? É uma linguagem de programação. E nós temos o servidor de banco de dados, o servidor de banco de dados MySQL. O que é um servidor de banco de dados? Ele guarda dados. Então, por exemplo, você digitou o seu nome num formulário, numa página da internet. E aí deu Enter. O seu nome ele ficou gravado num banco de dados. Ele não fica gravado nas páginas da internet, porque senão você ia ter que ter um monte de páginas para cada usuário. Então, o que acontece? Você tem um banco de dados, você guarda aquela informação. Quando o site, você precisa puxar aquela informação novamente, você faz a requisição para o site, o servidor de páginas, junto com o PHP, vai no banco de dados, pega aquela informação e mostra para você. É assim que funciona o banco de dados, mais ou menos, tá? Não precisa entender isso com perfeição. Basta você entender que existem dois componentes principais. O banco de dados e o servidor de páginas que roda PHP junto, tá? Então, é a mesma coisa praticamente. E aí, na próxima aula, você vai aprender a instalar o XAMPP e vai aprender a rodar o XAMPP na sua máquina para poder fazer o seu site na sua máquina em localhost, que a gente chama de localhost, tá? Para depois transferir este conteúdo para o seu site mesmo, tá? Ou você pode, claro, isso é uma opção sua, na verdade, eu vou só ensinar os dois métodos, mas você pode desenvolver direto no seu site. Tudo que eu falar durante o curso todo, você pode fazer direto no seu site, ao invés de fazer dentro do XAMPP, dentro do seu computador que você está usando no momento, tá bom? É só para você ter uma opção, caso você não queira colocar o seu site no ar agora, tudo bem? Mas se você quiser, já pode fazer o desenvolvimento do seu site o curso inteiro. Você já pode criar, já registrar o seu domínio, colocar as páginas lá, colocar o banco de dados, que eu vou ensinar tudo isso para você, como que faz isso, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, por favor, novamente eu peço para que você deixe nos comentários ou me mande um e-mail para eu conseguir sanar essa sua dúvida, tá bom? E eu aguardo você na próxima aula, que a gente vai falar sobre, um pouquinho mais para frente, sobre como instalar o XAMPP, mas antes eu vou ensinar como que você vai usar esse curso, como que você vai proceder para fazer esse curso, tá bom? Eu espero então você na nossa próxima aula. Um grande abraço.